Olá pessoal, boa noite. Boa noite a todos. Nós já estamos agora, neste momento, começando a nossa live, que nós havíamos combinado. Hoje, 32 anos, né, de ECA, nós vamos comemorar amanhã. 32 anos da promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, hoje nós vamos fazer uma live bem tranquila, bem didática, vamos dizer assim, bem um bate-papo mesmo. E nessa nossa live de hoje, nós vamos contar com a participação, né, vai me ajudar aqui, na verdade, a fazer essa live, a nossa amiga, a conselheira Bebel, lá do estado de Tocantins. Então, nós vamos conduzir essa live juntos, eu e a nossa amiga, conselheira Bebel. Certo, pessoal? Ela já conseguiu entrar? Só um minutinho, pessoal, que eu acho que tá virado o negócio aqui do celular. Pode virar, por favor. Ao vivo é assim mesmo, viu, gente? Ao vivo é assim mesmo. O celular de novo tá contrário, mas eu vou virar logo no comecinho para não ficar ruim a imagem. Quer que eu puxe aqui? Aí. É assim, ó. Por favor. Aí. É isso aí, pessoal. Estúdio é assim mesmo. Agora você precisa me centralizar de novo, hein? E ver o apoio aí do peso do celular. Beleza. Pessoal, inclusive o tema da nossa live hoje é ECA 32 anos, avanços e desafios. Tá, pessoal? E na verdade a gente até ia fazer pelo canal do YouTube, mas nós vamos fazer por aqui mesmo pelo Instagram. Tá dando certo? Eu não consigo acompanhar pelo outro aplicativo. Tá dando certo da Bebel entrar? Ela já entrou? Aí podia ter virado o aparelho então, né? A câmera contrária, não dá certo? Não? Você Ô, fazer... Thaí, Oi, Bebel! Peraí que tá você dando está me certo. ouvindo? Sim, perfeitamente. Peraí que eu acho que eu só vou virar a câmera do meu celular. Peraí. Peraí, aí. Eu não sei como que eu tô aparecendo. Peraí. Agora você não está aparecendo para mim. Então, peraí que eu vou ter que liberar minha câmera. É que eu tô no celular agora. Peraí. Um pouquinho só. Peraí, deixa eu ver aqui. E agora sim. Mais ou menos. Peraí que eu acho que eu fiquei alto. Ei, beleza. Agora vai, né, Bebel? Graças a Deus. Menino, parece que eu tô vermelho igual o camarão. Olha aí. Esse meu Boa celular é noite, muito bom. Cris. Ô, gente, boa noite, Cris. Boa noite, Thaí. Ontem eu falei assim que a prova que Deus une propósito, né, Thaí? Enquanto eu enviava um áudio para o Altair, convidando ele para participar de uma live minha, o Altair estava enviando um áudio convidando para essa live hoje. Olha que coincidência. E assim, não tinha nem como negar, né? Eu aprendo muito com ele, conselheiro de terceiro mandato. E aí hoje a gente vai conversar um pouquinho. Eu vou aprender muito, porque esse homem sabe muito. Ele vai divulgar o trabalho dele também. Vai ser uma noite bem gostosa. Boa noite, Bebel. Boa noite a todos. Primeiro, né, obrigado por ter aceito aí o convite. Nós vamos falar um pouquinho, né, um bate-papo descontraído, aí conversar um pouquinho, inclusive com os participantes que quiserem deixar comentários, algum tipo de pergunta. Enfim, pessoal, nós vamos falar um pouquinho do ECA, né, Bebel? Um pouquinho desse Estatuto da Criança e do Adolescente, que agora, né, no dia de amanhã, completa 32 anos. E nós vamos bater um papo, falar um pouquinho sobre essa história do estatuto. Tá bom, pessoal? E assim, pessoal, nós vamos levar um bate-papo aí, tranquilo. Aqui ninguém tá
né, nem eu nem a Bebel temos a pretensão de esgotar nenhum tipo de assunto. Né? Longe de nós isso, né, Bebel? A gente só quer bater um Sim. papo, trocar as ideias e também aprender com o pessoal aí, viu? Eu já quero agradecer todo o pessoal que já está entrando aí. Me desculpe se de repente algum comentário passar aí despercebido, mas, enfim. Então, nós combinamos essa live hoje. Eu gostaria que a Bebel também se apresentasse para nós começarmos. Pode ser, Bebel? Pode. Como se ninguém te conhecesse, né, Bebel? Não, mas não me conhece, não. Eu estou aqui como convidada famosa, fazia Bebel. tempo. Fazia tempo que eu não estava na live com convidada. Estou até com frio na barriga, como se fosse a primeira, ainda mais diante do Altair. Gente, boa noite. É um prazer muito, assim, grande, né? Grande não, enorme. Ser convidada pelo Altair para participar da live, para a gente falar. Minha filha entrou aqui, Mari, boa noite. E a gente veio falar um pouquinho nessa noite das distorções, então vou fazer a apresentação primeiro, tá, Altair? Porque senão eu começo a falar. Meu nome é Maria Isabel. Meu nome é Maria Isabel, né? Conhecida como Bebel, porque é o apelido, e eu falei, por que eu não vou levar esse apelido para o conselho? Cidade pequena, todo mundo já conhece a Bebel, então continua Bebel. E dentro assim, do meio dos conselheiros tutelares, a gente também já fez essa amizade, então ficou Bebel. Estou no meu primeiro mandato. O Altair falou do estado de Tocantins, mas é a cidade de Tocantins, que é no estado de Minas Gerais. É uma cidadezinha da Zona da Mata, tem 16.559 habitantes. Esses dias eu tive o número certo, né? O número exato de habitantes. É uma cidade bem... né, Bebel? Oi? Você foi no IBGE? Não, foi na Conferência da Saúde. A secretária de Saúde falou, eu fui lá e anotei. E também te amo, Mari. Então, assim, estou no meu primeiro mandato, né? O Altair está no terceiro, então é uma responsabilidade muito grande dividir essa live com ele. O conselho entrou na minha vida, assim, Altair, de uma forma bem inusitada, e foi onde eu me redescobri, na verdade, como pessoa, como ser humano, vindo da área da saúde, né? Mas, assim, a gente tem uma outra visão quando a gente passa por essa área. Eu acho que quem esteve conselheiro tutelar sabe que isso não tira, não sai da vida da gente. E, Altair, eu já tô ficando assim, tô muito nervosa hoje, você tem noção? Fica tranquila, Bebel. E olha que engraçado, o Altair falou assim, Bebel, vai ser a live pelo YouTube. Eu nunca vi, né? Nunca participei de a live pelo YouTube. Agora mesmo falei assim, Altair, como que é? Porque uma coisa é eu entrar lá no YouTube e assistir uma live, outra coisa é eu entrar para participar da live. Aí, não, é super tranquilo. E a gente não conseguiu. Aí eu falei assim, então vamos pro Instagram. Aí ele falou assim, eu nunca usei Instagram para fazer live. Fui lá printando e fui mostrando para ele como que era e deu certo. Graças a Deus. Noite. Aí tem uma amiga do colegiado, a Lucelena, boa noite. O Elcio. A Carla Torres. Mês que vem terei uma live com a Carla Torres, Altair. E quando for, né, finalzinho de agosto, a live com o nosso Altair. Aí eu quero ver, quando você estiver aqui embaixo, você vê o que é, dá um frio na barriga. Não, eu sinto frio na barriga até hoje, menina. Você não tem noção. Tudo que eu vou fazer, palestra, live, enfim. É aquilo que a gente estava conversando, né? É uma responsabilidade, né, muito grande para nós, que levamos a sério e fazemos com seriedade todo o nosso trabalho, enfim. Trabalhamos, né, no dia a dia, zelando pelo cumprimento do direito das crianças e do adolescente. E eu costumo dizer o seguinte, Bebel, essa nossa área, com todo respeito, eu falo isso, ela não admite amadores. Né? Porque é uma responsabilidade muito grande fazer o que desempenhar as funções, por exemplo, do Conselho Tutelar. Né? Porque nós sabemos que o Estatuto, o qual nós vamos falar um pouquinho dele, e ele traz também a figura de um outro conselho, que é o Conselho do Direito, né? Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente. Também é um outro conselho com muita responsabilidade, inclusive de discutir e planejar as políticas públicas na área da infância. Então, são dois conselhos importantes que esse estatuto trouxe. Então, pessoal, também vou me apresentar, antes que nós começamos a falar, ainda para quem não me conhece,
estou no Instagram pela primeira vez mesmo, fazendo live, pessoal. Eu é que agora fiquei com frio na barriga. Eu sou Altair Vicente, eu sou da cidade de Mococa, interior de São Paulo. Cidade com mais ou menos 80 mil habitantes. É bem no interior mesmo, bem divisa com Minas, na verdade, sudeste de São Paulo. Estou no meu terceiro mandato consecutivo. Iniciei em 2012. Na verdade, em 2009, eu fiquei suplente. E depois eu decidi que valeria a pena investir, na questão de ser conselheiro. Inclusive, depois conto um pouquinho que, na verdade, me motivou a querer estar conselheiro tutelar. E de lá para cá, tenho participado dos processos de escolha e tenho conseguido, por bondade, primeiro, e misericórdia de Deus, segundo, porque a nossa comunidade, ela quis. Todo mundo sabe que o processo de escolha é um voto, a eleição, e entra aquele que a sociedade escolhe. Eu estive, desde 2012, eu estou, na verdade, como conselheiro. Nesse período aí, eu tive a oportunidade também de cursar a faculdade de Direito. Hoje sou bacharel em Direito pela faculdade aqui de uma cidade vizinha, cidade de Casablanca, a FACAB. Também sou da área da saúde, trabalhei 19 anos, 3 meses exatamente na área da saúde. Comecei como atendente, fiz curso de auxiliar de enfermagem e fiz curso de técnico em enfermagem. Trabalhei quase 20 anos na área da saúde, inclusive hospitais psiquiátricos, tanto da minha cidade quanto da região. Trabalhei lá no Hospital de Araras, chamada Clínica Saião. Ela é a maior clínica psiquiátrica da América Latina. Na época, eu fiz um concurso interno e consegui passar. Então, tive essa experiência de trabalhar com pacientes psiquiátricos. Inclusive, trabalhei numa ala de criança lá, na época, com mais de 300 crianças, das quais quase todas não poderiam nem sair do hospital na época, porque foi um pouquinho antes da reforma psiquiátrica, então tinha alguns requisitos. Enfim, pessoal, eu tento participar do meio coletivo da minha cidade, participar dos conselhos, das conferências. Eu amo, na verdade, orientar as pessoas. Porque eu penso e eu acredito que o que falta muito é orientação e divulgação das informações corretas. Por exemplo, o governo faz uma lei, se faz lei, promulga e está tudo certo, mas o próprio governo não a divulga, se quiser saber se correr atrás, enfim. Eu tenho isso em mim, sabe? Eu gosto de conversar e de orientar as pessoas, de trazer essas informações, porque o cidadão precisa se libertar, ele precisa deixar de ser escravo do governo. E ele só vai conseguir isso quando ele tomar posse do seu direito, das suas obrigações, dos seus deveres e lutar por isso. Bom, então é isso. Eu tenho essa pretensão, na verdade, de sempre dividir e compartilhar conhecimentos. Eu tenho uma frase que diz que ninguém sabe tão pouco que não pode ensinar, mas também ninguém sabe tanto que não possa aprender. Eu aprendo cada dia com meus colegas, com o pessoal aí das lives, eu participo, eu acompanho, eu faço alguns cursos também, horas online, enfim. Eu acho que é isso. Nós precisamos buscar conhecimento, porque aonde nós militamos, conselheiros tutelares, é muita responsabilidade e não dá para admitir achismo, não dá para nós decidirmos medidas, requisições de serviço só no achismo. É isso, pessoal. Lauro, o nosso amigo Lauro entrou. Ô, Lauro, seja bem-vindo. Obrigado, Lauro, pelo prestígio. O Lauro, a Ana Pazelli também entrou. A Ana é uma presidente do CMDCA, tá? E tive a oportunidade de conhecê-la pessoalmente, atuante aqui da cidade de Manhuaçu, zona da Mata Mineira também. Então, assim, pensa no trabalho. Depois eu vou te passar o contato dela, para você também estar até convidando com a live. Vocês vê o que essa mulher faz lá dentro de Manhuaçu. Aí eu falo, por que o CMDCA fala que não tem que fazer nada, E tá a prova aí. Ela e o Fernando Borges, não sai o nome da minha cabeça, lá de Taubaté, da cidade das Alês, do Semano Eca, que eu conheci também pessoalmente. São 2 presidentes atuantes, que eu tiro o chapéu, parabenizo, e por mais presidentes CMDCAs assim. Depois eu te passo o contato da Aninha, tá, Altair? Obrigado. Passa assim que a gente conversa um pouco, viu, Ana? Obrigado pelo prestígio. E o Lauro, o mestre do TikTok. Ei, Lauro. O Lauro, eu aprendo muito com ele, viu? Grande Lauro. Ele tem uma didática muito boa. A gente tira a foto perto dele, tem que subir no degrauzinho.
Cresceu demais, né? Ou nós que não crescemos, né, Bebel? Thaís, eu estava falando sobre, né, sobre a gente não pode brincar de estar conselheiro tutelar. E aí eu vejo a Pretinha, Preta, querida, boa noite. Rose, boa noite. Boa noite, Preta. A próxima é com você, hein, Preta? Você não vai fugir, não? Preta está lá em Gandu, numa capacitação. Larissa está lá. A Preta está lá representando Bahia. E depois e vai passando as fotos lá pro nosso grupinho. A gente tem um grupinho, eu, a Aninha da Prata, né, de Águas da Prata, que também já fez curso com você, vizinha aí. E a Silvia. Então, assim, a Preta tá passando as fotos lá no grupo. E aí a gente tá com vontade de estar lá em Gandu, tá com vontade de estar lá no Congresso. Mas aí a gente fica aqui na torcida por vocês que estão nesses congressos tão importantes. E conselheiros comprometidos, né, Altair? Isso que deixa a gente feliz, porque a gente está bem representado e a gente aprende com eles. E a gente vê que eles têm amor na causa, que eles abraçaram essa missão. É um presente de Deus, né? A gente que tem que é cristão, independente da religião, mas que crê, né, em Cristo, que tenta viver o que Cristo deixou. Então, a gente vê isso uma missão. Eu falo que é uma missão que ele colocou na mão, um presentinho. Eu falo que é meu segundo filho. E aí, Altair, foi onde você estava falando da sociedade, parar de fazer... Vamos falar português correto, deixar de ser trouxa, porque a gente tem direitos, e muitos, muitos, muitos. Não estou falando agora só das crianças e adolescentes. E aí a gente não fica atento às leis, e são várias. Se a gente começar, né, pesquisar, então, assim, foi onde, dentro do ECA, tá? Agora estou falando dentro da nossa função de conselheiro tutelar, eu resolvi, já que a gente fica aqui batendo na tecla, enxugando o gelo. Quem entrou aqui conosco? Ai, o quarto todo bagunçado. Que bom! E aí, tudo bom? Boa noite! Café da Pretinha. Entrei ligeirinho, né? Só para dizer boa sorte para vocês na live. A próxima vamos fazer sim, Altair. Realmente não tinha como, a gente está saindo agora. Preta, noite. Arrepiei, Que bom, minha filha. Então, desejar para nós, como garantidores de direito humano de criança e adolescente, porque amanhã nós também fazemos aniversário, porque o aniversário do ECA também é festa para nós, né? Então, assim, que Deus nos abençoe, nos capacite cada vez mais como conselheiros tutelares para poder zelar pelos direitos de criança e adolescente. Bebel, meu amor, um beijo no seu coração. Altair também, um beijo no seu coração, meu amado. Eu acompanho você aí, amo o seu trabalho maravilhoso. E vamos ter um momento bom para a gente poder conversar sobre o ECA. Como você mesmo disse, né? O aniversário do ECA é todos os dias. Então, tá bom? Quero, beijo da Preta no coração de vocês. Aninha, fique com Deus. E até, viu? Boa live. Tchau. Obrigada. Aproveite a amiga. Muito bom. Oi, amorzinho. Cadê você? Tá aí, nossa, gente, aí, tá vendo? A gente já começa com surpresa, tá igual arquivo confidencial do Faustão, que a gente chega assim, do nada aparece. Tá aí, a gente fez uma live dia 18 de novembro, dia do conselheiro, né? Ideia do Vanderlei, o que o Vanderlei proporciona? E a gente ficou em quase 4 horas, eu falei que não foi uma live, foi uma série. Imagine que passaram 30 e poucas pessoas na nossa live. Entrava e saía, mas pensa no quanto foi gostoso aquele dia, sabe? Parece que foi uma injeção assim, de ânimo que a gente tomou. Então, tá aí, mas só para finalizar aqui, a gente estava falando sobre os direitos, e aí, como a gente está batendo na tecla, tem hora que a gente está enxugando gelo, porque você está aí com seu curso, vários capacitadores, mas o município não está custeando a capacitação, e é um direito do conselheiro tutelar. Então, tem lives, tem materiais no YouTube, né, de vários capacitadores. Então, assim, não quer,
não quer aprender mesmo, porque está aí, está sendo oferecido. Então, para esses conselheiros, não adianta a gente falar. Eu vi que eu estava ficando assim, esgotada, eu estava ficando cansada, eu falei, eu ia adoecer. Aí, quando eu escutei a história lá da Maduca, né, eu falei, gente, eu tô igual a Maduca naquela época. Então, eu vou parar. Vamos fazer assim agora o contrário? Vamos levar para a sociedade. Já que a sociedade que escolheu os conselheiros, vamos levar o que é de fato o conselho tutelar? E, né, aí surgiu o meu projeto de Frente para Bebel, para a gente levar e não ficar só falando dos conselhos, para os conselheiros e para a sociedade. Quando vão acionar o conselho, quando vão procurar o conselho, e também saber que eles podem cobrar dos conselheiros, né, que eles escolheram, e fazer um processo de escolha diferente, porque esse ano, pelo que eu acompanhei, foi um processo já meio diferenciado. Foram muitos erros, sim, mas a gente já teve um pouquinho de avanço. Então, assim, imagina ano que vem, a gente consegue levar para a sociedade o que é o Conselho Tutelar, a importância desse órgão, que é muito importante no município, que a gente é muito mais do que eles pensam, né? Polícia mirim, polícia de mini bandido, órgão punidor, órgão executor, bicho-papão, repreensor, a gente não é nada disso. A gente está aqui, como se a gente, como não, a gente faz parte da sociedade na ajuda de garantir esses direitos, né? E não esquecendo que o papel principal são dos pais. A gente não está aqui para substituir pais. Então, tá aí, foi onde eu comecei. Às vezes nas lives eu choro, eu fico brava, mas é por causa da falta de comprometimento. Porque é muito sério quando você escolhe um conselheiro que vai para trás do computador e fica ali brincando, ou fica ali vendo coisas pessoais, ou vai ali só para receber o salário, porque o suplente está ali, né? O suplente que não conseguiu a quantidade de votos, quando ele fica ali, ele poderia estar assumindo aquele papel e vestir a camisa e formar esse time, que a gente, um colegiado, na verdade, é um time. Né? O futebol é um time. Eu amo futebol. São 11 jogadores. Ninguém joga sozinho. Né? Não tem como jogar. Então, tem que ter várias posições. E o colegiado é assim. Não tem como a gente atuar sozinho. E aí, eu fiz esse projeto, Altair, que em breve, né, você vai estar lá como convidado. E já passaram por várias, né, pessoas, não só capacitadores, pessoas da sociedade, secretários, né, de educação, para a gente falar sobre essa importância do órgão e a sociedade aprender que tem direito, que ela pode cobrar. E a quem ela vai cobrar? Porque muitos chegam no conselho e começam a cobrar o conselho tutelar. Ah, meu filho fez isso. Não é assim? Mas não é um conselho tutelar. E também que os conselheiros tutelares sabem explicar, orientar. Porque não é só saber a função do órgão conselho tutelar. Do CRAS, do CRES, para a gente dar um norte, para a gente ver para onde que aquela pessoa vai ser encaminhada. Viu, Altair, como eu falo muito? Ô, Bebel, não. É assim, Bebel, você trouxe uma questão muito importante. Tá? Logo depois da sua fala. Assim, eu estou, né, conselheiro, e, na verdade, eu faço esse trabalho com a Formação há um bom tempo já, mas, né, vamos dizer assim, de uma forma mais informal, uma coisa era mais restrita. Né? Agora, nos últimos meses, desde setembro do ano passado, que a gente resolveu expandir, né, a AVA, além, né, do muro aqui da nossa cidade, da nossa região. Mas a gente percebe só, temos dois grupos de conselheiros, infelizmente. Nós temos aqueles, né, que buscam conhecimento, que corre atrás de formação, porque assim, ó, essa questão, por exemplo, o município não faz e tal, e está na lei. A gente sabe disso, está na lei, é um direito, é obrigação, mas a questão política é complicada no Brasil. Então, só que é assim, o município não faz, tal, né? No contrato de capacitação, por exemplo, de 8, 16, 24, 30 horas, e não quer fazer, mas hoje, através das redes sociais, tá mais fácil de ter acesso. Nós temos muitos capacitadores bons espalhados pelo Brasil, e todos eles, ou pelo menos quase todos eles, principalmente dos que a gente tem conhecimento e acesso, eles fazem um bom trabalho, né, na rede social, fazem capacitação, fazem vídeos informativos, é muito bom. Só que nós temos um grupo de pessoas que corre atrás, que buscam conhecimento,
Mas nós temos aquele grupo também agricultor, que infelizmente vê no conselho mais uma fonte de renda ou o complemento de uma renda, não consegue enxergar o órgão como uma missão, como a gente já disse. O conselho tutelar é uma missão, gente, não é trabalho, não é profissão. Porque você pode ficar lá 4 anos e depois não voltar mais. Vai depender da sua sociedade, da sua comunidade, o trabalho que você apresentou. E nós, conselheiros, precisamos ter em mente que toda a nossa ação e decisão, Bebel, eu faço em nome da sociedade. Porque é o que diz o artigo, né, que somos eleitos, não é, pela comunidade, para zelar pelo cumprimento. Ou seja, politicamente falando, não na política partidária, tá? Estou dizendo políticas públicas. Politicamente falando, eu represento essa sociedade. Ela nos elegeu e é no nome dela que eu tomo essa decisão. Como nós elegemos o prefeito para tomar decisões, do povo, enfim, nós, conselheiros, somos eleitos pela sociedade. É no nome dela que eu tomo uma decisão enquanto conselho. É no nome dela que eu faço uma ação para proteger uma criança, um adolescente e zelar pelos seus direitos, né? Então, nós precisamos ter isso em mente. E os conselheiros hoje precisam ter conhecimento da capacitação. Nós sabemos que é difícil. É um colegiado de 5 pessoas. Eu imagino se fosse demais, Bebel, porque com 5 pessoas consegue tornar um inferno. Tem colegiados, assim, ó, eu recebo mensagens, né, no grupo de WhatsApp, e às vezes na mensagem pessoal, as pessoas querem se orientar e fazendo perguntas que eu acho cúmulo. Porque, assim, ó, o que o meu colega colegiado precisa entender? Nenhuma decisão minha sozinha tem validade, inclusive validade legal e jurídica. Porque o estatuto nunca trouxe a palavra conselheiro tutelar. Ela sempre traz conselho, ela sempre traz o órgão. E quem é o órgão? Simples, que representamos ele. Nós falamos no nome do órgão, nós falamos pelo órgão em nome dessa sociedade. Então, os colegiados precisam entenderem, precisam reconhecer que essa autonomia que o próprio estatuto traz não é a autonomia do conselheiro tutelar para ele fazer o que ele quer, da forma que ele quer e enfrentar tudo e a todos. Não, é a autonomia do órgão do conselho tutelar. Esses 5 conselheiros, numa reunião em conjunto, discutem e decidem a melhor decisão, a melhor medida, que órgão requisitar os serviços, em favor, né, dessa criança e adolescente, visando zelar pelo cumprimento ou visando cessar uma ameaça. Porque o ECA fala de ameaça e violação. E nós temos conselheiros esperando a coisa explodir, esperando a violação acontecer, porque ele não entendeu que simplesmente a ameaça já dá para o órgão conselho tutelar a autonomia de agir, inclusive para que o direito, de fato, não seja violado. Então, enquanto o colegiado, membro desse colegiado, não entender que o colegiado, a ação é dele, não é a única e exclusiva do conselheiro, vai ficar cada vez mais difícil. Estamos 32 anos de estatuto, várias capacitações, informações, muita coisa aconteceu nesse tempo todo. E ainda temos conselheiros, né, que nós temos colegiado, que não é colegiado, porque os seus membros não entenderam ainda a figura de colegiado. Não entendeu ainda a importância do órgão para a sociedade. Porque o Conselho Tutelar não foi criado para mim, nem para você. Não foi criado para os conselheiros. Foi criado, segundo o estatuto, para que este órgão, através de seus conselheiros, trabalhe de fato a proteção integral. Não é? Trabalhe de fato, e enxerga essas crianças como sujeitos de direito. E como você bem disse no começo, e nós temos essa responsabilidade, inclusive também por um inciso acrescentado nas nossas atribuições, inclusive de divulgar, talvez, né, questões teológicas ou não, não deveria ser o Conselho Tutelar, deveria ser o CMDCA fazer esse papel. Não importa, está na lei, vamos cumprir, vamos dar nosso jeito, vamos divulgar para a sociedade, para a comunidade. Sabe por quê, Bebel? Se você quiser falar, você me para. É assim, ó. Penso que até uma questão cultural, essa nossa sociedade, apesar de 32 anos após, ela ainda tem em mente o quê? O antigo Código de Menores. Código de Menores. Onde a criança era um simples objeto, onde a criança era um adulto em miniatura, onde essa criança não valia nada para ninguém, principalmente para o governo, ela só era mais um problema para a sociedade, ela era só mais um problema para a sociedade. Então, o Antigo Código de Menores
e eu penso e acredito que quem está atuando como conselheiro, se não fez, deveria pelo menos conhecer um pouquinho dessa história, como era antes, Bem como triste. é agora, e o que nós vamos alcançar. Porque nossas crianças eram tratadas pior que animais. Quando você lê a história, meu Deus do céu, você fica... Eu fico assim, gente, como que pode naquela época um ser humano pensar daquela forma e agir daquela forma? Aí, ainda por cima, Bebel, vinha um Estado criar um código de menores, aonde, por mais que lá no comecinho também ele diz que é de proteção, mas de proteção não tem nada. Todas as crianças ao olho do Estado era vista como, abre aspas, que essa palavra eu vou dizer aqui, mas nós não usamos ela mais, mas por conta da minha fala lá no antigo Código de Menores, as crianças e adolescentes era menor infrator, menor abandonado, menor sem isso, menor sem aquilo, e nunca era visto como criança e adolescente, sujeitos de direito. Então, o Estado me cria um código onde ele dá uma autonomia total para o juiz da sua comarca tomar decisões. Em que sentido? Se o seu filho saiu pedindo para a rua, opa, vamos resolver? Que jeito? Manda para o orfanato, manda para a colônia agrícola, some com ele da sociedade, porque isso é uma vergonha para a sociedade. Se ele, então, fosse menor infrator, né, como dizia o Código de Menores, que hoje a gente fala ato infracional praticado por criança ou adolescente, mas né, naquela época era menor infrator, então se ele cometesse um ato infracional, meu Deus do céu, então, ele estava lascado. E eu penso que essa questão cultural ainda está embutida na sociedade. Eu digo mais, Bebel, não só na sociedade, no meio de membros da rede protetiva, no meio de segmentos nossos de direitos humanos, nós ainda encontramos pessoas, ouvimos falas do antigo Código de Menores. Altair, É um absurdo. não, sabe o que eu fico assim revoltada? Você vê que ainda o ECA, com 32 anos, né? Minha idade quase, minha idade é um pouquinho mais que o ECA. Mas assim, o ECA em 32 anos, ele ainda não é, eu vou falar respeitado, a palavra, ele não é uma lei respeitada. Juízes, quem nunca viu ou leu um ofício lá do juiz falando do menor, a palavra menor? Ô, Bebel, uma vez eu mandei para o Conselho Nacional de Justiça para que eles recomendassem que o pessoal não faça mais isso. E aí? Estou até hoje esperando a resposta do próprio Conselho Nacional de Justiça. Então, assim, a gente vê. E aí é legal quando a gente fala com pessoas que você nem imagina. Você fala aquilo ali, comenta, e a pessoa passa a fazer parte da vida. Aí eu fico assim, quando eu vejo da juíza, do promotor, de ex-conselheiros ou de conselheiros atuantes, né, que eles usam lá o termo, ainda usa, não é o menor, é o de menor. Tem isso também. E aí ele escreve o de menor com de mesmo, né? O de menor, não. De menor. Eu vi esses dias assim, a gente erra, tá? Tô falando isso não é para criticar, mas isso dói. Não pelo erro de português, porque essa palavra acabou, né? O ECA veio, adolescente, criança, infante. E assim, a gente fica triste. Aí um dia eu conversei, estava lendo um boletim de ocorrência, e tava lá um policial, ele faz direito, e eu fui e falei, ele colocou o artigo do ECA, até gostei do jeito que ele fez lá, o boletim, colocando o artigo do ECA, mas ele colocou a palavra menor, e eu brinquei e falei assim, não é menor, você está fazendo direito, não é. E agora, quando é ele que acontece uma ocorrência, alguma coisa, ele coloca adolescente. Aí esse dia ele ligou e falou, e quando é criança? Como que eu coloco assim, que cometeu... ele quis dizer assim, que o adolescente infrator, e a criança? Ela cometeu um ato infracional, aí ele estava perguntando como que ele colocaria no boletim. Então você vê, uma pessoa que jamais é um ator da rede, polícia, né, a segurança pública, mas ele perguntou, e a gente, igual você enviou aí, eu vou enviar isso para a juíza, será que a juíza vai ficar atenta a isso e vai parar de enviar o menor? Porque já foi habitual, muito mais fácil eu continuar o que já está vindo lá de trás do que eu começar do novo, porque mudança dói, né? Mudança a gente gera desconforto. E é triste, sabe, Altair? A gente fica vendo, assim, eu fiquei muito atenta de um tempo para cá, no artigo 4º do ECA, que fala, é bem claro, né? É dever da família, da comunidade, da sociedade. Só que isso aqui tudo, quando fala assim, assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, você já reparou que sempre isso volta só no Conselho Tutelar?
os pais mesmo, eles não ficam atentos a isso. É dever da família primeiro. Não está falando que a família é cuja, primeiro é da família, da sociedade. E eles jogam, ou eles cobram depois, né, a sociedade, o sistema também de garantia cobra do Conselho Tutelar. Qualquer coisa que acontece com um adolescente ou uma criança no município, quem é a primeira a ser procurado? O Conselho Tutelar. E aí cobra que a gente não fez nada. E até eu brinco, gente, o Conselho Tutelar não faz nada mesmo, não. Dependendo do ponto de vista. Porque no atendimento a gente faz muito, né? Porque no atendimento gera vários ofícios para a gente fazer, encaminhar. Mas de fazer, de executar, de ir lá e pegar, não faz mesmo. Mas é porque tem as pessoas para fazer, porque a gente vai requisitar quem vai fazer. Então é isso que eu falo, a sociedade tem que entender. Mas se a sociedade entender, quem tem que começar a mudar? Nós. E aí, Altair, a minha pergunta, assim, não é minha pergunta. É o que me revolta que eu vejo nos grupos. As distorções. A juiz, o judiciário, promotoria, cobram distorções, né? Ou distorcem as nossas atribuições. Mas para que elas fossem distorcidas, elas foram executadas de forma errada. Por quem? Pelos conselheiros tutelares. Então, agora a gente tem que posicionar, olha, mas aí para posicionar com o quê? Com fundamento. E a gente fundamenta onde? Aqui, não é? Sim, no nosso Aí eu vou fundamentar. Aí você vai chegar para mim e vai enviar um ofício que eu tenho que ir lá fazer uma busca e apreensão. Aí, com medo do Altair que ele é juiz, eu vou. E a gente perdeu conselheiros lá em Poções por causa disso. Aí eu vou colocar minha vida em risco e vou fazer porque o Altair é juiz, pediu. Aí eu pergunto, o Altair faria isso como juiz? Vamos inverter o papel e perguntar, o Altair fazia isso? Não. Então, por que eu tenho que fazer? Aí a gente fica assim, por que eu não posso, então, responder para o juiz, e aqui foi feito isso, que a gente não fazia acolhimento por despacho. A não ser um emergencial, que eu entendo aqui, como medida de proteção. Numa madrugada, né, que o conselho foi acionado. Aí é diferente. Agora vem o despacho para acolhimento. Medida nossa, né, como conselho, medida protetiva, não porque o juiz despachou. Não, então, aí o juiz ainda vai despachar. E eu fui, Altair, na escola, acolher uma criança de 11 anos. E aquilo doeu. E dói até hoje, tá, gente? Porque vocês não sabem que parece assim que eu matei alguém. Mas é porque eu violei um direito dela, dessa criança. Só que aquilo foi o ponto, assim, principal. Para eu chegar aquela noite e ler. Eu li isso aqui, Altair, uma noite. Eu falei, não tem aqui, gente, não tem. Se não tá aqui, não é pra gente. Eu pensei assim naquele momento, né? E aí, quando eu cheguei pro meu colegiado, 4 de primeiro mandato e um reconduzido, e falei com eles, falei, gente, a gente fez coisa errada, a gente foi na escola, um pai instruído, alguém instruído, pode até processar a gente. E o promotor não vai defender a gente, embora tenha vindo o despacho de lá. E aí a gente fez um ofício. Na época era um juiz, né? Que agora tinha mudado, que mudou a juiz. E aí, Altair, Tocantins não recebe mais despacho para acolhimento assim. A gente fica sabendo do acolhimento com a Casa Colê, que recebe o jurídico, assistência social. Não manda. Então, não foi, ninguém brigou com ninguém. Foi a forma. A gente mandou um ofício respondendo que não era atribuição, porém era do órgão, né, do serviço tal. E acabou. Então, assim, não é ter medo, né, do judiciário. Porque, gente, a gente também é autoridade e a gente como posso falar? A gente está ali, ó. Eu estou ali com o Altair direto no atendimento. Não vai ser a juíza que está ali. Então, a gente vai fazer aquele ofício respondendo o juiz, ou promotor, ou polícia. E vai falar, não é atribuição, mas é de fulano. É saber, sim, não é minha, mas de responder com respaldo no ECA. Outra coisa, Altair, também, outras coisas que eu fico assim, conselheiro que não gosta de fazer nada, não é minha atribuição. Tá, não é minha atribuição. Chega um pai lá, questão de guarda, separou. Mas eu não posso falar, aconselhar, olha, você procura defensoria, ou você procura um advogado particular, ou procura o fórum.
Se eu tenho o telefone do fora, igual que a gente tem o Zap do Ministério Público, da Defensoria, gente, não me custa nada eu pegar um papel e passar para aquele pai. Que muitos não têm instrução. Isso não vai quebrar minha mão também, não. Isso também vai... Até porque, Bebel, tá lá no nosso artigo, né? Atender os pais responsáveis e aconselhá-los. Mas tem gente que não. É que, na verdade, também criou uma máxima, né? Nada eu posso fazer. Porque não é minha atribuição. Só que também não justifica. E quando é para fazer, não faz. Não é? Porque há esse entendimento, né? Afinal das contas, o que o conselho faz? Primeiro, assim, ó, o que eu costumo dizer? Eu ainda estou, né, atuando. Gente, primeiro que o Conselho Tutelar é um órgão criado por lei federal. Ele existe. E eu não posso ignorar o direito administrativo da gestão pública administrativa. Eu encaixo dentro dele. Eu encaixo dentro da Constituição Federal, com toda aquela questão que ela traz, a transparência, a impessoalidade, que é muita coisa. O que acontece, Bebel? Desculpe, mas é o que você estava falando. Às vezes as pessoas temem, mas o juiz mandou, eu vou fazer. Gente, presta atenção. O juiz, como representante do Estado, juiz, né, da jurisdição que tem no Estado, ele também trabalha com lei. Então, não existe brigar com o juiz, não é isso, pessoal. Não existe, não é isso. Só que o juiz fala por processo. Então, ó, aqui, por exemplo, tinha muito assim, ó, localizar adolescente. Ou endereço da família. Assim que nós entramos. Mas até parece, né, Bebel, que a criança já nasce, faz um cadastro no conselho, viu? Todo mundo pensa isso. A criança já nasce na maternidade, eles acham que já tem um link, que você já faz um cadastro, e a criança está lá no conselho, com nome, endereço, tudo certinho. E ela vai, só cortando, e que esse link vai ser, esse cadastro, ele vai automaticamente para todos os conselhos do Brasil, né? Porque sim, muda de cidade e já manda para a gente que a gente tem que procurar aquela criança adolescente como se já fosse ali morador daquela cidade há anos. Como se a gente tivesse uma bola de cristal. E aí vinham, assim, dentre outras aberrações, vinha muito essas questões, por exemplo, de procurar. É aquilo que eu falo, colegiado, sentar, conversar, ler. Gente, o Conselho Tutelar, por questão legal, inclusive, que a lei que o criou, ele não tem instrumento para isso, nem competência. Beleza, então, é claro, gente, de repente é um nome que está lá, um procedimento no conselho, algo que você está ali, como você disse, vai quebrar minha mão, entrar no sistema, pegar o nome e endereço? Não, mas montar no veículo do carro, sair caçando a pessoa? Não. Como que eu faço então, Altair? É simples, responde para o Poder Judiciário, ou até, às vezes, para o Ministério Público, que fez esse pedido. E o Conselho, por força legal, não tem competência, não tem instrumento, entendeu? É que a Lei X deixa claro que essa atribuição é da Polícia Judiciária, Polícia Civil. Ponto. Goste ou não, a Polícia Civil é a lei. E é eles que têm expertise para isso. Eles é que conseguem descobrir quem é quem, onde está, onde mora. Eles têm os instrumentos legais para isso. Então, você responde e indica quem é. Parou. Agora, quando volta, já volta, por exemplo, uma decisão, né? Dependendo do que for lá juiz, mas já está lá localizado, cópia de que a polícia deixou de fazer. Porque é a polícia que tem competência e instrumento para isso. Não é nosso Conselho Tutelar. Só que você precisa fundamentar, você precisa indicar para o Poder Judiciário. Sabe por quê? Porque é assim, ó, o que eu penso, Bebel? Todo mundo manda. Então, se você faz, legal, vamos continuar mandando. O dia que você barrar, fala, opa. Porque assim, ó, o dia que você responde para o juiz fundamentado, porque juiz, gente, vocês sabem, estudado, entende muito mais de leis que qualquer um de nós. Ministério Público, eles entendem. Então, quando eles começam a receber ofício, com fundamentação legal, com você citando o artigo, com você indicando lei, pessoal, eles vão te respeitar mais. Porque eles vão saber que estão lidando com um colegiado instruído, com conselheiros capacitados, que não estão para brincadeira, dizer assim. E aí você começa a ter esse respeito. Aqui, claro, né, depende de município a município, um município relativamente também pequeno, né, 80 mil habitantes, mas o que eu penso e eu defendo? Esse colegiado precisa se aproximar dessas autoridades. A gente consegue reunião com o pessoal do juiz, na maioria das vezes ele está presente, com o juiz da infância, até porque, como você disse, e eu, com todo respeito, ele está atrás de uma mesa, ele toma decisão na letra fria da lei.
baseado em relatórios que a rede manda, que nós, conselheiros, informamos alguma coisa. Então, ele não sai dali, pessoal, e vai. O conselho já, muitas das vezes, ele tem noção do que ele está, na onde que ele está atendendo, ele recebe essa família, ele conversa com esse pai, ele fala com essa criança, esse adolescente, enfim, ele fala com o pessoal da rede. Então, ele tem muito mais conhecimento, sim, inclusive, da situação concreta. Por isso, muitas das vezes, não. Ele se baseia naquilo que nós alimentamos no processo. E daí vem a nossa responsabilidade como conselho e como rede. Só que o que o pessoal precisa? Se reunir com o Ministério Público, sabe? Se aproximar. Eu sei que é difícil, tem juiz que acha que é Deus, tem Ministério Público que você não consegue nem falar com ele. Eu sei, pessoal, é difícil. Mas se você começa, tudo tem um começo. Começar pelo começo. Você vai, insiste, começa, demonstra para esse Ministério Público, para esse promotor, esse juiz, a intenção do colegiado, que tudo isso é... Por quê? Porque há um interesse em atingir o nosso público-alvo, que são as crianças adolescentes. O juiz da infância, mais que ninguém também tem intenção. Ele não estava na infância. Ele está lá porque ele também tem um pezinho na infância, ou pelo menos ele precisa decidir de acordo com aquilo que diz a vara da infância e da juventude, né? Que os tribunais têm decidido. E eles não vão fugir disso, pessoal. Eles até podem determinar algo ilegal, mas se você responde, fundamenta, eles acatam. Por quê? Porque se eles não acatam, eles sabem que o Conselho Nacional de Justiça está em cima, que o tribunal vai reformar a decisão, porque o pessoal vai seguir a lei. Então, não tem que ter medo de responder para o juiz. Claro, dependendo da situação, cumpre-se, mas na resposta você informa que cumpriu, mas você já deixa informado que da próxima não vai por causa disso. Ô, Thaí, eu tava pensando assim, eu fico... Do jeito que eu tô mais chateada com tudo que eu tenho visto dos conselheiros, né, descomprometidos, e aí eu tenho um grupo que eu falo que Deus colocou no meu caminho, só os conselheiros, assim, aqueles de verdade comprometidos. E esses que às vezes não, na maioria das vezes me colocam pra cima, porque eu fico mal, fico chateada, penso em desistir. Mas eu penso, atrás de mim, né, atrás de mim, sim, eu posso até falar, depende. São vidas que dependem de mim. Eu vou falar de mim como ali dando conselho, não estando um conselho. Porque se eu sou chata, se eu sou clique, barraqueira, porque é isso que fica chamando, né? Você também passa por isso, que eu sei, não, Thaí? A gente já conversou. É porque a gente está incomodando. Se está incomodando é porque não estão gostando. E eles não têm que gostar, não. Sabe por quê? A gente tem a consciência que a gente está fazendo o nosso melhor. A gente está dando o nosso melhor. E fazendo de fato é para fazer. Aí eu tava pensando numa dessas noites assim de choro, de chateação. Eu vi vários bonecos enormes, várias mãos, e essas mãos assim que eu fiquei pensando, saúde, educação, promotoria, judiciário e os 5 conselheiros, né, do colegiado embaixo. E aí a gente sendo marionete de todo esse povo, sabe? De dessa rede. A saúde que manda, gente, a saúde requisita do Conselho Tutelar. A educação requisita a busca ativa sem ter feito nenhuma busca de verdade, porque é só quando esgotar o último recurso. Aí eu falei assim, não pode. Tá invertendo o papel, e não é porque a gente é preguiçoso não, sabe por quê? Tem muita coisa para o Conselho fazer. Você pega o inciso 12, 12º, né, do 136, tá lá, é promover ações, é a gente voltar para a sociedade, é levar para a sociedade o que é o Conselho Tutelar, é a gente levar palestras, levar palestrantes. Vamos na escola hoje, vamos fazer esse trabalho. São ações para que a gente possa evitar que aconteça o pior. Igual a Maduca um dia falou, a gente não esquece, tem coisas que ficam na mente. A gente tem que prevenir o incêndio. Não é chegar lá depois que o fogo pegou, não. Que aí a gente não tem muita coisa para fazer. Naquele fogo ali queimando, a gente pode ter perdido uma vida de uma criança. Então, a gente tem que prevenir. E assim, ó, tá aí. E eu fico vendo. E eu comecei, falei assim, olha como que a gente faz para os outros. E a gente deixa de fazer o que de fato é do Conselho Tutelar. E outra coisa, ó, tá aí. Eu falo por experiência. Eu ia muito armada para as reuniões, sabe? Eu chegava muito assim, que eu sabia que ia ter confusão. E um dia, conversando com o Flávio, né, conselheiro do 3º mandato também, ele, calma, Bebel, calma. O Flávio, ele parece que a minha calmaria tem hora.
calma, não é assim. Porque a gente, Thaí, cobra muito. Não tem como fazer reunião, a rede não funciona, o CRAS não funciona, mas a gente já provocou uma reunião? A gente já tentou articular uma reunião? Aí eu faço a pergunta que ele fez para mim. Você já tentou? E a gente não tinha tentado. E aí precisou da secretária de Educação de Saúde chegar toda armada no conselho. E ela foi sobre os encaminhamentos, né? Para psicólogo, para psiquiatra, mas mais para psicólogo, que é uma das atribuições também, como medida de proteção. Aí quando ela falou aquilo, eu esperei ela falar. E com muita humildade, eu fui dentro do ECA. Porque imagine se eu não soubesse nada daquilo. E falei com ela. E aquilo foi como ela desarmou. E ela entendeu. E aí a gente conversou se poderia marcar uma reunião. Aí eu falei com ela assim, vamos fazer uma roda de conversa, ao invés de ficar uma atrás da mesa, outra em pé. Altair, e no dia da reunião, com a saúde toda, os agentes de endemias, de saúde, os enfermeiros, foi feita uma roda de conversa e a gente conversou ali. E sabe aquela coisa gostosa? Aquela ali, a enfermeira não era mais com a agente de saúde, que a enfermeira não era mais com a agente de endemias, que o conselho não era maior que ninguém. Sabe aquela conversa que todos participaram? E aí eu comecei a ver, falei assim, gente, claro que o resultado, né, não vai ser de um dia para outro, para a noite, porque são anos de erros. Muito mas paradigma, né? já demos o pontapé. E aí, assim, a gente foi, o secretário de Educação chegou com uma lista enorme de buscativa. Liguei para ele, estava com a outra conselheira, ele foi no conselho tutelar, fizemos um ofício, lemos para ele, ele falou assim, é assim que funciona? Ele levou aquela lista enorme. E ele levou. Quando ele voltou para aqueles pais que não tiveram, assim, resposta nenhuma. E assim, sabe, aquele número que ficou reduzido, vamos colocar assim, uns 3, 4 pais. E a gente está vendo a diferença, já está vendo o resultado. Que hoje as escolas mandam quando o recurso acabou mesmo, as municipais, tá? Que eu estou falando que a estadual ainda a gente está tendo alguns embates. Então, assim, Altair, é a gente começar. Estou falando hoje como experiência da Bebel, estando conselheira, né, no primeiro mandato, onde errei muito no começo, de falta de capacitação, primeiramente, mas também não adianta capacitar se a gente não lê o ECA. Eu não tenho que saber o ECA só pelo Altair, eu tenho que saber o ECA todo dia, eu tenho que ler. E eu vejo, Altair, que muitos conselheiros fazem do ECA o que eles querem. É como se o ECA aqui de Minas fosse diferente aí de Mococa. É como que o ECA do meu ECA é diferente do ECA do meu colegiado. E isso deixa a gente também, né, numa mesa assim, eu falo, a gente fica sem saber. Parece que a gente está numa mesa e várias pessoas tentando ali jogar com a gente, aí eu estou tentando fazer o gol, mas meus colegas estão tentando fazer gol contra. E aí a gente fica meio sem saber o que fazer. Mas primeiramente, ler o ECA, depois a gente começar a ter respaldo, argumento. Não precisa fazer ofício bonitinho, não. Outra coisa, Altair, nosso promotor falou que não é o português, porque para estar conselheiro, você não tem que ser professor, né, formado em letras. O ofício tem que fazer um ofício bem feito com respaldo. Você pode ter o erro de português, isso aí é o de menos. É saber fazer dentro do ECA, argumentando dentro do ECA. E aí você vai ver, porque o ECA liberta a gente. O ECA, ele liberta a vida do conselheiro tutelar. O ECA, ele rompe essas distorções. Mas para isso a gente tem que ler todo dia. Thaís, você está no 3º mandato. Não tem, você lê o ECA todo dia? Ou quase todos os dias? Você consegue viver sem o ECA? Leio quase todo dia. Tem vezes que dá branco, você não lembra mais, você tem que ir lá de novo para confirmar. Isso é natural, gente. Eu vou falar para vocês. Depois da Bíblia, a segunda coisa que eu mais leio é o ECA. Tá? E lembrando que nos últimos anos sofreu muita alteração, né? Acrescentou muita coisa no nosso estatuto. E a gente precisa ler, é isso. O segredo é ler. Porque assim, Bebel, a gente percebe também, como, né, a gente está falando, não é nada de crítica, desconstrutivo, não é nada disso. Mas assim, pelo grau de pergunta. Aí, por exemplo, vou te dar um exemplo aqui. Tem uma pergunta, e às vezes é muito meu particular, viu, pessoal? E não me incomoda, não. Quem tiver o meu número aí, lá da aba formação, pode
perguntar, às vezes não respondo na hora, mas eu sempre Mas ele respondo. responde. Eu sempre respondo. Lá no meu canal do YouTube eu tenho 13 mil, mais 13 mil inscritos. Eu perdi as contas, quantos comentários tem lá? Pode ir lá, todos têm resposta. Eu entro lá e respondo um por um. Às vezes até comentário repetitivo, mas eu respondo, por respeito às pessoas. Mas o que acontece, pessoal? Se nós não lermos o ECA, como que eu vou fundamentar o que a gente está dizendo? E a grande questão, Bebel, porque assim, a leitura é gosto, viu, pessoal? Se você não gosta de ler, vai ler aos pouquinhos. Lê o artigo 1 hoje, sei lá, lê o 2 amanhã, porque leitura é gosto, você tem que se envolver. Eu, particularmente, gosto muito de leitura, né? O curso de Direito exige muita leitura. Todos os cursos, na verdade, né? E o Direito não faz, porque ler já não é legal. E ler lei, gente. Fazer interpretação de lei realmente é um desafio. Mas... E não é só o ECA, né, Altair? A gente tem que ficar atento à Constituição também. Olha, Constituição Federal. A resolução do Constituição de cada estado, né? Porque, assim, cada estado... Claro que todas elas se baseiam na federal, sim, mas cada estado tem suas peculiaridades. Eu tenho lei orgânica. Código Civil, gente. Vai lá para o tudo do artigo 1500 alguma coisa, depois eu posso até colocar aqui de forma correta. Vai lá, da seção das famílias. Lá fala sobre guarda, direitos, um monte de coisa que envolve criança e adolescente. Porque o nosso instrumento principal, claro que é o ECA. Tá? Mas, gente, nós não podemos ignorar a parte do Código Civil, a parte do Código Penal, para você entender um pouco mais sobre o ato infracional, porque ele é a analogia do crime, não é? O que é ato infracional? Quando o adolescente pratica o que nós, para adultos, chamamos de crime. As medidas socioeducativas está prevista lá no nosso estatuto quando o autor é criança e adolescente. Mas quando ele é vítima, você vai procurar onde? O Código Penal, que fala, inclusive, sobre crime de estupro e abuso. Então, a gente tem que mergulhar, pessoal. Não é fácil. Se você quer fazer da forma correta, se você... Não estou dizendo aqui que é questão de prepotência, de querer mostrar para os outros que você é o melhor. Não é isso não, pessoal. Não é isso não, longe disso. Porque isso dói, né, Altair? Isso dói na gente. Você precisa querer. Sabe por quê? Eu costumo dizer isso para o meu colegiado, até se tiver alguém do meu colegiado assistindo aí, pode comentar. E, gente, eu falo, pessoal, o que eu preciso pensar? O que eu tenho que ter em mente? Enquanto conselheiro, com a autonomia do colegiado, reunimos, discutimos e tomamos uma decisão. Pessoal, é uma decisão que muda a vida inteira de uma criança, de um adolescente, de uma família. Da família, principalmente da família. Dependendo, eu tomo uma decisão, porque assim, pessoal, a família já vem numa engrenagem, já está lá de um jeitinho dela, e eu preciso respeitar isso. E mesmo com medidas para zelar por esse direito, ou cessar essa ameaça, eu preciso respeitar essa engrenagem. Até porque, até naquele momento que a família sobreviveu do jeito dela. Em uma questão cultural, ética, religiosa, tem um monte de questões que eu, conselho tutelar, quando vou tomar a decisão pela medida aplicada, eu preciso respeitar. E eu preciso entender a dinâmica dessa família, no sentido de que eu, conselho, vou tomar uma decisão que eu vou mudar a vida dessa criança e adolescente. E eu tenho que ter em mente que essa decisão tem que ser para mudar para melhor. Porque se já está ruim, por que eu vou tomar uma decisão para piorar? Por que eu vou tomar uma decisão precipitada, sem antes consultar o colega, sem antes discutir no colegiado? Para depois, ao invés de eu estar cessando uma violação, eu, como órgão que fizer, estou violando. Estou colocando a criança em vexame, estou expondo a criança ou adolescente, tantas outras coisas que nós, como conselheiros, Bebel, precisamos pensar no dia a dia. E muitas coisas, a decisão é rápida, pessoal. Por isso que a gente tem que sempre buscar conhecimento, porque tem coisas que acontecem ali na hora. Se você não tiver nada em mente, se você não leu nada, se você não tiver um artigo, se você não tiver nenhum comentário que você deu, que você ouviu de alguém, você vai ficar perdido. Porque em alguns momentos a ação tem que ser rápida. Você tem que chamar o órgão correto. E aqui que você disse no começo, Bebel, que sobre o conselho, ninguém gosta da gente. Eu costumo dizer uma coisa, inclusive eu vi isso lá do Balbino, em 2009, foi um dos conselheiros capacitadores que veio aqui na época, quando eu fiquei suplente, ele disse, se você é um conselheiro tutelar ou órgão conselho, todo mundo gosta, bate palma e elogia, tem coisa errada. Tá errado. Por quê? Ninguém gosta de ser cobrado.
E o que o Conselho Tutelar mais faz para zelar pelo cumprimento do direito é cobrar, é requisitar serviço, é apontar com todo respeito, com ética, né? Porque o colega da rede também é funcionário público, é um agente da rede de proteção e também merece o respeito, né? Porque tem conselheiro que usa sua autonomia para brigar, para xingar, para achar que manda no outro, para, ó, tô mandando, o conselho tá mandando. Cara, você não manda, você requisita serviço. Tem uns que usam até distintivos, né? Que chega no baile lá. Menina, teve tempos atrás, não sei se é verdade, usava até cacetete. Aqui tem colete. Altair, eu vou te falar um negócio que você falou da Bíblia, né? Você é cristão, né? Você é um pastor. E vou te falar algo que eu fui na capacitação em Pouso Alegre sobre violência sexual. A Lucilena, meu colegiado, está aqui, é algo que eu não esqueci. A pergunta que foi feita assim pra gente: quem lê a Bíblia? Todo mundo levanta a mão. E quem vive o que está na Bíblia? Aí tem gente que começa meio assim. Por quê? Porque você não tem que ler e viver. Você tem que ler, compreender para viver. E aí, nessa capacitação, foi falado para a gente que o ECA é a mesma coisa. Eu tenho que ler aquele artigo, compreender, para eu fazer o que é de fato aquele artigo, né? O ECA. E eu comecei a fazer isso, sabe? Porque às vezes a gente lê. Eu estava lendo muito ECA, mas eu estava compreendendo tudo que estava ali? Eu não estava. Aí eu comecei a ver. E uma das coisas que me chamou a atenção foi no 136, que a gente fica muito preso no inciso 3º, na linha A, requisitar serviço. Aí quando você pega o 9º, que fala de participar do plano orçamentário, quando você vai lá para o 12º, que é promover ações. E quando você começa a cobrar o CMDCA, cobrar, que eu falo assim, né? Começa a ter um diálogo, começa o CMDCA a funcionar, e você começa a participar desse orçamento público, desse promover as ações, você não vai ficar requisitando, não, porque já vai estar funcionando. E aí que eu fui entender que não é tão bonito, eu vou requisitar uma vaga na escola, da creche, eu vou requisitar a saúde para aquele menino. Quando a política pública funciona, e a gente tem um papel muito grande dentro também, não vem cobrar só do CMDCA, não. Porque se não está funcionando, cabe a nós. E aí, outra coisa também, Altair. Quantos conselhos tutelares tem no Brasil hoje? Quantos funcionam? Ou tem? Funcionam não. Quantos tem a escuta especializada? E é o quê? E quem pode cobrar isso? A gente. Exatamente. E eu falo, eu nunca parei para ver. Eu nunca fiz um ofício cobrando que a lei da escuta especializada estivesse no município. E a gente está vendo um número enorme, eu falo assim, horrível, de abusos infantis. Porque a gente ficava muito preso. E é hoje eu falo da sociedade. A sociedade acha que o estupro, o abuso, é só quando tem o ato, a penetração. E é muito mais. Porque são os abusos que estão acontecendo dentro da nossa casa. E a pandemia mostrou isso aí. E vem mostrando isso aí. Crianças que avós estão abusando. Irmãos, pais, né? Estão abusando. E aí a gente tem essa escuta no município. E aí tem a escuta espontânea. Você está preparado também para receber aquela criança que vai chegar e vai soltar que foi abusada? Sem você fazer nenhum... Então, assim, é muita coisa para a gente fazer. E são reflexões, Altair, que eu tenho feito. Porque não adianta ficar só cobrando da rede. Vamos cobrar da gente também. Aí eu pergunto, quantos municípios hoje, que até hoje, eu converso com conselheiros tutelares do Brasil inteiro. Eu não ouvi nenhum, tá, gente? Até agora. Pode ser que o Altair vai falar aí que Mococa tem a escuta. Não tem. E a lei, sabe Deus quando que tá? Desde 2007. São 5 anos, fez agora em abril, né? Se eu não me engano. 5 anos. Sim, 2017. E cadê? Aí precisa de morrer. Ter a lei Menino Bernardo, ter o Henri Borel. Outras leis criadas, né? De um tempo para cá. Porque crianças não foram ouvidas, né? Na verdade. Não estou falando da escuta especializada, que a gente acha que é só para abuso infantil. E ela vai abrir muita visão. Vai descobrir muitos maus tratos que as crianças sofrem. Porque a gente também fica preso só no abuso. E tem maus tratos que
ocasiona muito mais consequências do que o abuso infantil. E cadê as escutas, né, especializadas? Exatamente. E é assim, as pessoas confundem escuta especializada com depoimento, com revelação espontânea, né? Então, assim, ó, só para responder sua pergunta, graças a Deus, Mococa, nós temos uma equipe, nós temos a questão da escuta especializada. Na verdade, Bebel, a gente está até refazendo um protocolo que nós tínhamos aqui sobre a questão de abuso sexual e maus tratos, mas nós estamos até refazendo para adequar algumas coisas da Lei 3.431, que é essa da escuta, que traz, né, a escuta especializada. Vamos mexer pouca coisa, porque graças a Deus, nós, mesmo antes da lei, a gente já, né, se reunia, né, a gente se reúne aqui, inclusive a nossa rede geralzona, se reúne uma vez por mês, pelo menos, de forma ordinária, uma vez por mês. E o Conselho também faz muitos, vamos dizer assim, micros, reuniões com menos pessoas, por exemplo, para aqueles órgãos, que as pessoas que estão envolvidas num atendimento, enfim, num procedimento do Conselho, a gente se reúne sempre para tratar o caso específico, para decidir medidas, para entender. Mas uma vez por mês nós fazemos a rede geral, com tema geral, que abrange toda a coletividade de forma sem ser caso específico. Tá? Temas que é coletivo. Pode estar afetando uma criança, duas, três, tal, mas que a sociedade inteira precisa desse serviço, precisa dessa situação resolvida. Um exemplo que eu posso te dar aqui é a questão, por exemplo, de alunos de AEE, né, que é aluno de atendimento de educação especializada, e alunos de inclusão, alunos com deficiência e com necessidades especiais. O município está se organizando, né? Estamos na iminência de inaugurar um centro multiprofissional agora para atender essas crianças. Enfim, estamos caminhando e o Conselho começou isso lá atrás, quando nós percebemos, por exemplo, que a escola mandava, né, para o Conselho o adolescente de 12, 13 anos, ou até criança de 11 anos, com alguma situação, mas aquela criança passou por todo o sistema de educação e ninguém nunca percebeu o menino. Aí vem com 12, 13 anos, estoura, né, no ensino fundamental, quinta, sexta série, né, sexto ano agora, e aí com todas as dificuldades, pedagógica, inclusive, porque ele já tem uma necessidade especial. Mas aonde que estava o sistema que essa criança passou por todas essas fases escolares e nenhum professor ou diretor percebeu? Então nós começamos a batalhar em cima disso, enfim, provocando as reuniões de rede, e estamos até hoje. Aí, no final das contas, envolvemos o judiciário, né, que tem o poder do Estado de dizer faça ou deixa de fazer, que aí sim é importante essa parceria com o judiciário, né, o Ministério Público. Então, só como exemplo para você entender, eu tenho vários outros temas, e o Conselho provocou, né, a rede, o sistema de garantia de direitos, e inclusive o Ministério Público e o Poder Judiciário. Porque muita coisa, pessoal, o executivo, o chefe do executivo, o legislativo, vai ter que se reportar ao Poder Judiciário. Não quer se reportar para o Conselho, não quer resolver com a gente, com o Conselho. Inclusive, o próprio ECA diz isso. É o que eu estava dizendo no começo, pessoal. Não tem que ficar brigando, não. Ó, para você ter noção, se me perguntar assim, Bebel, mas quando vai a mãe, você chama no conselho, não vai, chama, não vai, chama, não vai. Alguns conselhos, a gente sabe disso, tá? Alguns conselhos ameaça, fala umas coisas que não é verdade. Rapaz, você não precisa fazer isso, está lá no artigo 249. Só o juiz tem o poder de falar para você, vai lá, Bebel, no conselho, ser ouvido. Ou então vem aqui, que eu te ouço aqui. Aí você vai. Só que eu não posso, enquanto conselho, eu não tenho esse poder legal, essa autonomia de forçar alguém a ir em oitiva. Eu posso comunicar ao juiz que tem um direito a uma ameaça de violação de direito, a gente está notificando, está chamando, quer resolver, mas a pessoa não vem. Como eu não tenho autonomia de coagi-lo a vir, isso que é importante deixar claro, eu preciso comunicar o Poder Judiciário. E veja bem, pessoal, é tão interessante isso, que já tivemos experiência, nós aqui nesses meus quase 12 anos, de uma situação assim, que a conselheira foi protelando, estourou lá. E vinha a resposta do juiz, artigo 249, por que você não encaminhou antes? Você entende, pessoal? Vamos dizer assim, seria uma faca de dois gumes, né? Assim, para você entender. Se você age certo, sai na frente. E quando eu digo certo, é dentro da legalidade, tá, pessoal? Não estou nem aqui falando de questão ética e moral, porque se você
no cargo de ser conselheiro, a sua sociedade entende que você merecia, inclusive, uma questão ética e moral. Ou pelo menos você convenceu a sua comunidade disso. É muito amplo, é muito vasto, pessoal, essa questão de estatuto, conselho tutelar, CNCA, rede protetiva, segmento da criança e do adolescente, sistema de garantia dos direitos da criança e do adolescente, enfim, mas é uma rede, pessoal, trabalhando a favor de quem? Das crianças e do adolescente. O mais interessado desconhece o nosso trabalho, por nossa culpa. Porque a maioria age errado. A outra maioria não age. Né? Otávio, e aí a gente... vocês têm comarca? Oi? Vocês têm comarca aí? Sim, sim. Então, assim, aqui não tem. A Eleisa está aqui, que é da comarca também. São 5 cidades, né, que fazem parte do mesmo, da comarca. Eu estava conversando com ela esses dias. Eu de fazer uma capacitação para essas 5 cidades para fazer dessa comarca. Porque aí a gente tem o judiciário, a promotoria, o batalhão, né, o comandante-geral, o departamento da Polícia Civil, é o mesmo. Porque, olha o que acontece, que eu estava conversando eu peguei um de cada cidade, que eu tenho mais afinidade, estava conversando. Vem um relatório circunstanciado e a gente responde assim, Tocantins, esse colegiado não tem competência técnica, de uma forma bem educada. Só que aí o colegiado da Eleisa, que é de Divinésia, eles vão e fazem isso para a juíza. Aí a juíza vai falar o quê? Que a gente é preguiçoso. O colegiado bom é da Eleisa, porque ela fez. Porque é muito mais fácil a juíza, como fala, mandar para o conselho tutelar do que ela ter que mandar para a assistência social, para a saúde. Então, da própria equipe dela, né? Porque o próprio REC prevê essa equipe do judiciário, mas eles nunca têm também, faz nós de office boy deles. Porque aqui também não tem, né? Aqui a gente tem esse déficit, não tem a equipe psicossocial. E aí eles pegam peritos, né? Assistentes sociais do município para fazer serviço. Só que eles não fazem isso, então é muito mais fácil mandar para o conselho. Aí a gente vai, o que a gente vai fazer? Manda para o conselho vai requisitar da rede, vai mandar os relatórios para o conselho vai mandar. Olha o transtorno, sendo que era muito mais fácil ela distribuir. Aí tem alguém que colocou aqui que é a capacitação para a rede. Para a rede, sim, né? Para a rede, porque os conselheiros estão capacitando os comprometidos. E que quando não tiver comarca, ou essa comarca pegar mais 4, 5 cidades, fazer uma capacitação para a comarca. Não é fazer uma capacitação para o Conselho de Tocantins, para o Conselho da Eleisa ou para outra cidade, porque também não vai adiantar. Tem que fazer com todos alinhados, né? Que eu falo. Que a gente tem um colegiado aqui do meu conselho e essas 5 cidades formam 5 colegiados. Então, pelo menos a maioria tem o mesmo pensamento. Para a gente acabar com distorção também. Então, assim, a gente, Altair, eu tenho que ter um convívio bom com o colegiado vizinho. Porque eu vou precisar, às vezes, dele. Ainda mais se ele for da mesma comarca, né? Da gente ter o mesmo pensamento. E o mesmo pensamento é a gente ter respaldo no ECA sempre. Sim. Ter respaldo no ECA. Por analogia, é como a gente fala no próprio conselho. Por exemplo, os 5 conselheiros, ele precisa estar alinhado, né? Como colegiado, porque não dá para alguém chegar, ou para uma família, escolher você, Bebel, porque você é a boazinha que você faz, você faz. Só que legalmente eu não faço, porque amparo legal não tem para isso. Mas você é a boazinha, você faz. Eu entrego cesta básica. Né? Enfim, tem a questão política, politicagem, vou refazer a palavra. É diferente de política. É outro problema. Então, assim, o que nós precisamos nesse Brasil inteiro, né? Temos, acho que, mais de 30 mil conselheiros, quase 35 mil, se não me falha a memória, né? Titulares. E aí temos o mesmo tanto suplente, né? Até porque fica 5 suplentes no mínimo. Pessoal, é muito vasto, a gente compreende, né? Cada estado tem algumas culturas diferentes, tá tudo certo. Porém, o ECA é federal. Eu lembro que uma vez fiz um atendimento aqui em Mococa, no meu plantão, eu estava de plantão, e eu falei com um organizador de show, enfim, esses caras intelectual aí,
E a gente começou a conversar algumas coisas, eu estava me posicionando para ele no conselho, a questão do que ele estava fazendo, né? Estava ilegal, tudo isso. Aí ele pegou e falou assim para mim, eu não vou falar aqui a cidade, nem o estado, eu falei, mas lá na cidade X, fiz até hoje lá, os conselhos nunca foi lá. Né? Eu vou falar de outra tradução para você entender. Me dá canseira, mas ele usou outras palavras. Eu falei assim, eu não posso falar por outro colega, por outro colegiado. Mas o ECA é federal, meu irmão. Território brasileiro. Então, a interpretação dele tem que ser uma só. Porque não cabe especulação no ECA. Não cabe eu que em estado de São Paulo falar, não, então isso aqui eu vou relaxar esse artigo aqui e a Bebel lá em Minas ver o que ela faz. Não, pessoal. Ele é territorial, é federal, ele é do Brasil. Então não tem como. Ah, mas está a Altair lá em Mococa, que é São Paulo, faz assim. A Bebel lá em Minas faz assim. O fulano lá em Goiás faz assim. Gente, não dá. Claro que leva-se. Está lá no artigo 6º também, pessoal. Né? A questão ao fim social que ele se dirige. Está tudo certo. Você tem que considerar cultura, raça, religião, está tudo certo. Mas não dá para negociar a lei. Não dá para flexibilizar artigo. Ela tem que traduzir exatamente aquilo que quis o legislador quando promulgou a lei. Então, o que nós precisamos estar atentos? A questão da lei. Na letra fria da lei. Entretanto, como conselheiros tutelares, nós vamos muito além do que a letra fria. Para nós, nas ações, nós vamos pensar nela, porque nós respondemos como tal, como agente público. Não somos funcionário público porque não fizemos concurso e não estamos lá de carreira. Mas somos agente. O agente público responde tranquilo. Altair, da função. Oi, Bel. o que eu falo que muda aqui para a gente é o fluxograma. Mas as medidas aplicadas, as advertências são as mesmas. Lá em Mococa, maus tratos, negligência, aquela família foi, né, os pais foram advertidos. Aqui também. O que vai mudar em cada município é o fluxograma, porque a gente não tem em todos os municípios o CREAS, tem municípios que a delegacia não funciona à noite, então a gente vai mudar aquele atendimento ali naquela hora. Mas a gente não vai deixar naquele atendimento de mudar a lei, porque não tem como. Então, assim, lá em Mococa, teve negligência, maus tratos, direitos violados, o conselho do Altair, o colegiado dele, vai aplicar advertência. E aqui em Minas também. Então, não existe isso, não. E eu vejo, Altair, muitos conselheiros, para não dispor contra a sociedade, se tem família na política, que é muito sério isso também dentro do conselho, e é triste, eu não vou indispor com o Altair, porque ele vota no meu tio. Então, eu tenho que ser boazinha, eu não posso aplicar uma advertência no Altair. Eu vou tentar conversar com ele, aí o Altair daqui 2 dias vai fazer de novo. Na terceira advertência, pode ser que aquela criança morreu. Quando eu chegar a aplicar a terceira advertência, aquela criança já não tem vida, ou já foi violentada. Então, assim, é triste, né, essa parte que a gente fala, que muitos conselheiros fazem do ECA o que querem, não existe. A lei é para ser cumprida. E a partir do momento que o conselheiro descumpriu e está sendo omisso, para mim, esse conselheiro tinha que ser exonerado assim, nem ter... vamos abrir um processo. Porque outra coisa, Altair, você estava falando igual a lei, né, que não respeita a lei. Omissão. A gente sabe que existe, né, muitas omissões por causa de medo, de ser indispor com a sociedade. Não é medo do que vai acontecer depois, não. Outra coisa, casos. Não sei se vocês aí têm relatores. O caso é do Altair. Não é porque é o caso do Altair que o colegiado inteiro não tem que estar sabendo, porque tem. E hoje o WhatsApp deixa a gente muito fácil para essa conversa. Aí chegou o caso lá, o Altair atendeu. Só que amanhã é folga do Altair. Aquela família voltou no conselho. O Altair tem que deixar tudo registrado. Altair, travou? Não, o meu tá funcionando. Altair? Eu tô te ouvindo. O Altair tem que deixar tudo... Melhorou. O Altair tem que deixar tudo registrado. Aquela família assinou lá o que foi feito o atendimento, porque o Altair amanhã não está no conselho, mas aí vai chegar, eu vou falar assim, não, tá, o Altair não está, mas eu vou fazer seu atendimento hoje, porque eu sei do seu caso.
E o que me deixa muito brava, Altair, é quando fala assim, ah, não, volta só amanhã. Ou volta semana que vem. E ainda tem. Aí eu falo, cadê a sociedade para cobrar do conselho? Porque é muito fácil eu voltar o pai, porque eu não tive nem assim, a boa vontade de abrir o computador. Ou pegar a ficha. Aí a sociedade, ano que vem, porque o fulano vai pedir voto para mim, e eu não tive nem essa boa vontade, vai votar, e eu vou ganhar, né? Eu vou ser escolhida de novo. E eu não tenho feito nada ali dentro do colegiado. E aí é onde eu falo, a gente está com um número bom de conselheiros comprometidos, a gente está como que eu posso falar? A gente está no momento histórico do Conselho Tutelar dentro do Brasil. Fortalecimento já, então está na hora de a gente fortalecer. Se somos 35 mil, vamos fazer um número exato aí, 35 mil, mais os suplentes, que os suplentes também, acho que eles têm que começar a cobrar. Porque eles estão lá na fila, muitos estão desempregados, os que estão, vamos deixar um espaço aqui que eu entro, que eu vou fazer. Né? Eu vou fazer o que é certo. Aí eu falo, a sociedade está na hora de começar a cobrar, mas nós também, conselheiros, estamos na hora de levar para a sociedade. Se eu começo a fazer uma live, começo a divulgar o que aconteceu na minha sociedade, você é em Mococa, e aí a gente vai levando, olha a quantidade de pessoas que vão ser informadas que é o Conselho Tutelar, o Altair. E olha que a gente tem 1 ano e pouquinho ainda para esse processo de escolha. E olha o que a gente pode fazer ano que vem. Quando você chegar numa casa e for pedir seu voto lá, ó, fulano, né, eu estou concorrendo de novo, eu quero concorrer, eu quero participar do processo de escolha, eu passei na prova, agora preciso do seu voto, você pode me ajudar? Aí ele vai falar assim, mas calma aí, você sabe o que é o Conselho Tutelar? Porque a sociedade vai ter informado, então ela vai poder cobrar. Ela não vai entrar lá também votando na Bebel porque é boazinha, porque a Bebel é filha do Tatão da igreja, a mãe dela toca na missa, acabou. Vai votar na Bebel porque a Bebel trabalha na legalidade. Vai votar no Altair, não é porque o Altair é o pastor da igreja, porque o Altair é o advogado, porque o Altair tem 3º mandato. Não, o Altair sabe mesmo. Ele vai representar, ele vai ser meu representante lá. Sabe? Então, acho que está na hora de a gente começar também parar de ficar falando, né, da sociedade e do sistema, e a gente ir para a rua mesmo. Eu falei que sabe o que é minha vontade, Altair? Pegar um carro de som e começar a falar. Falar todo dia. Ô, Bebel, não, a gente que perde sono, fica madrugada acordada, a gente pensa 1 milhão de coisas, né? No sentido de querer melhorar. E é assim, ó, você falou uma coisa muito importante. Porque a própria sociedade, e é uma evolução, né? A sociedade poder votar diretamente, porque mesmo no ECA, desde 1990, a sociedade não votava. Eles conseguiam ainda escolher, né, as entidades de classe, aquela coisa toda. Graças a Deus, hoje é a realidade, o povo vota. E o povo tem que ter em mente exatamente isso. Da mesma forma, por exemplo, que ele vota no prefeito e vereador, e se ele ficar descontente, né, se essa sociedade ficar descontente com esse candidato, ela pode propor impeachment, ela pode fazer tudo o que está lá na Constituição. Só um momento. Essa Damiana é do seu colegiado? Não. É que para mim parou de rodar aqui. Ah, peraí. Nossa, tem um monte de comentário aqui, menina. Por que o meu parou de rodar? Jesus, ô Bebel, cadê? Como é que chama a menina? Damiana. Não. @ Damiana. Vixe. Eu gostei que ela falou, né? Ela falou, mesmo que o Altair não deixou tudo registrado, que a gente usou você como exemplo, mas o colegiado estava atendendo o caso com o Altair, porque somos um colegiado parceiro. Era parceiro, né? É isso. O que eu estava falando mesmo? Eu esqueci. Nossa, a gente fala pouco, gente. Não, Damiano, tranquilo. Eu sei que foi só um exemplo. Mas é importante, Damiano, isso que você está falando. Porque assim, ó, claro, pessoal, quando a gente fala do colegiado, não dá para enfiar os 5 conselheiros numa sala e fazer um atendimento. Até porque, dependendo da demanda do seu município, meu Deus do céu. Né? Eu, com quase 80 mil habitantes, um único conselho, né, 5 conselheiros, a gente, né, como se diz, tem que se virar nos 30. Mas é claro que o direito violado na questão de registrar uma vaga na escola, ou talvez de acelerar uma consulta, ou coisa do tipo, é claro que no momento você, enquanto representante desse órgão, você pode fazer, enfim, mas depois referendar pelo colegiado.
Pra ele ter ciência. Até porque você perde uma vaga para a escola, tal, aí de repente, que a Bebel disse, amanhã você volta lá por alguma razão, por exemplo, e aí o que tá lá fala, não sabe de nada, nem tá acontecendo. Gente, eu defendo uma coisa, assim, defendo uma coisa não, é a verdade, né, Bebel? O que que eu falo, pessoal? Gente, é o órgão. Às vezes, por exemplo, nós conselheiros temos problema assim, ó. Fixei, sei lá, serviço sei lá, da unidade de saúde X. Aí daqui 2, 3 dias, eu, enquanto conselheiro, faço acompanhamento, quero saber se aconteceu. Né? Se a requisição que eu fiz, ou a solicitação, foi cumprida. Volta amanhã e fala com a Bebel, porque a Bebel que fez, falou, gente, eu quero falar com o órgão. Cadê o coordenador? Cadê o responsável? O órgão fez, não foi a Bebel. E da mesma forma para nós, o conselho fez, não foi o Altair. Então, da mesma forma que eu, conselho, e eu estou falando de experiência da nossa cidade, eu ajo assim, então eu também preciso ser exemplo. Então, quando alguém, inclusive da própria rede, procurar o conselho tutelar, não, o Altair não está aqui não, mas vem cá, peraí que nós vamos te responder o que você quer saber. Nós vamos conversar aqui, porque o Altair não está mais, o colegiado está aqui. Porque acontece muito isso, Bebel. Você requisita serviços, e quando a pessoa sai de férias? Aí eu pergunto, e depois que morrer? Acabou. Com todo respeito. Porque, gente, não é, eu não requisito para... Eu requisitei para o órgão. E eu quero a resposta do órgão. Se saiu de férias, se afastou, não importa. Claro, estou dizendo isso assim, a cobrança com respeito. Mas não importa, eu cobrei do órgão, porque o órgão não para. O órgão é a política pública. O órgão, todos nós, órgãos públicos, somos a materialização daquilo que a lei diz que você tem direito. Então, eu requisito do órgão, não da pessoa. E da mesma forma, nós. Então, não dá para a pessoa chegar lá e querer falar com o conselho tutelar, como você disse, volta amanhã, volta depois. Fala com o suplente que ele saiu de férias e o suplente vai começar a atender os casos dele, né? Os famosos casos. E aí, gente, nós precisamos nos atentar para isso. O órgão é o órgão. E o órgão tem que dar resposta para a sociedade. E você levantou uma coisa muito interessante, Bebê. A sociedade precisa ficar mais esperta. Fiscalizar mesmo, acompanhar. Não está contento o serviço. Claro, gente. Eu estou aqui, não estou dizendo para vocês, a sociedade não é isso, né? Como eu disse, cada cidade, estado tem uma cultura que precisa ser respeitada. Mas você, sociedade, comunidade local, é a maior interessada em querer saber e ter os resultados positivos do órgão conselho tutelar. Até porque a comunidade votou nos conselheiros que lá estão. Então, a sociedade, mais do que ninguém, precisa sim acompanhar, precisa sim estar atento à ação do órgão conselho tutelar, desses conselheiros, porque a idoneidade moral conta muito. Então não vou ter mais minha vida privada? Em tese, sim. Mas o que você logo aprende no direito administrativo, que se você se torna figura pública, você já não é mais tão particular. Tem coisas que eu, como conselheiro, como que eu vou fazer? Escancarado para todo mundo. Vou dar um exemplo, tá? Esdrúxulo. Eu, por exemplo, não bebo, mas tô lá. Bebo, o adolescente passa, tem uma torre de cerveja e tal, o meu momento de lazer, mas na muvuca. Aí, nessa semana, eu atendo adolescente. Aí vai para mim e fala assim, mas... Você entende o que eu estou querendo dizer? Nós vamos nos proteger de todas as formas. É claro que você tem sua vida pessoal, seu lazer, sua família. Não é isso que eu estou dizendo. Né? Mas eu estou dizendo o seguinte: a partir do momento que você ocupa uma posição pública em um órgão público, seja ele por nomeação, por cargo eletivo ou concurso público, você precisa sim prezar por aquilo que você vai fazer na sua vida particular pessoal. Porque isso vai sim afetar
Altair, Voltamos. aqui, Travou, deixa eu te falar. não. O Instagram não tá aguentando mais, não. Hã? O Instagram travou, você viu? Ó, Não deixa tá eu te aguentando mais, falar. não, Bebel. Não, e antes que aconteça o que aconteceu já comigo, com o Vanderlei, vamos, assim, né? Tá muito gostoso, a gente pode marcar uma nova, vai ter comigo, agora ele como meu convidado, para salvar. Você vai lá em cima naquele, antes de sair, onde está ao vivo, na hora que você for no xizinho, vai estar lá assim, cancelar ou vai ter compartilhar. Você vai apertar o compartilhar para salvar, tá? Para não perder. Eu clico no X mesmo. Aí vai aparecer essa opção de cancelar, porque tem gente que não gosta de salvar a live, né? Mas essa live não pode deixar de ser salva. Então, antes que caia, eu acho que a gente pode ir nas considerações finais, porque a gente já falou. Acho que assim, a gente foi manter, né? Você deu show no ponto e eu só queria deixar uma pergunta, tá? É a pergunta que eu tenho feito para todos os conselheiros que eu converso, para mim mesmo. O que você tem feito para mudar dentro do seu colegiado e para mudar o Conselho Tutelar do Brasil? Não adianta a gente ficar só falando. O que a gente tem feito? O que o Altair tem feito? Você está falando com a sociedade, numa conversa, numa roda de conversa, o que ele está explicando o que é o Conselho Tutelar? E acho que se a gente começar a fazer isso agora, é aquele trabalho de formiguinha, né? Mas lá, ano que vem, a gente vai colher. Pode ser que eu não colha, ou o Altair não colha, mas que a gente vai ter resultados. Acho que vai ser muito bom a gente saber, assim, eu estive ali naquele momento do Conselho Tutelar, né? Eu participei desse momento histórico, eu consegui a mudança, eu consegui romper ou diminuir as distorções. Acho que vai ser muito... A gente vai deixar pegada, né, Altair? Sim. Passar, né, pela história, mas fazendo alguma coisa, não só criticando ou apontando, né? A gente precisa se movimentar mesmo. E isso é em tudo na nossa vida, né? Porque a sociedade também reclama muito, aponta muito, mas... Né, não sabe! É preciso ser informada. Você sabia o que era o conselho? Você nunca criticou? Eu já critiquei. Eu não sabia o que era de verdade logo o Conselho Tutelar. Não tenho vergonha que eu fui estudar o ECA quando eu fui fazer a prova, porque eu sabia do ECA. Algumas coisas do ECA, mas de fato o que é o ECA, não. E aí precisou de eu passar por uma situação, doer em mim, que eu me coloquei no lugar daquela criança, no lugar da minha filha, que tem a idade daquela criança, para eu saber e começar e ser apaixonada por isso aqui, tá? Porque isso aqui é um vício. Eu falo, gente, quer me dar um presente agora? Dê ECA. Dê mil ECA. Aproveitar que ela usou bastante. Ô, Bebel, eu por mim a gente faz mais um pouco, mas agora nós vamos ter que... O Instagram não tá aguentando nós, não. Vamos, no dia que você quiser remarcar uma outra, a gente faz. Assim, na verdade, pessoal, a gente conversou muito e não falou nada, porque a gente ia falar um pouco da história das crianças antes e depois do ECA, enfim. O assunto é muito vasto, mas não vai nos faltar oportunidade. Nós agradecemos muito a todos que participaram da live até agora, os que entraram, enfim, todos vocês que... Altair, só licença no seu sua live, tá? Amanhã eu terei uma live para a Bex Franca, uma live que a gente vai fazer a comemoração do ECA, mas a gente vai continuar com essa live aqui de hoje, né? O desafio, os avanços, que a gente teve avanços, mas também temos desafios e alguns retrocessos, né? Então, assim, amanhã a gente eu vou estar com a Beth no meu Instagram, 19 horas, tá? E quando for ter a live do Altair, a gente vai divulgar e qualquer dúvida lá pode perguntar para o Altair. Quem está no meu Instagram, siga o Altair, do Altair, sigam lá Bebel, né? E o Altair é um capacitador, eu só tenho mesmo meu primeiro mandato, só estou lá para informar a sociedade o que é o Conselho Tutelar. Gente, obrigado, Bebel. Mais uma vez, muito obrigado, tá? Pelo carinho, pela confiança. É sempre um prazer falar com você. Tá travando, salva, Altair. Você sabe muito, tá? Dessa parte você sabe muito. Pessoal, muito obrigado a todos vocês que participaram ou que vão ver essa live depois. Deus abençoe cada um. Vamos juntos, pessoal. Tem uma frase que diz assim, juntos somos mais fortes. É verdade. Juntos somos mais fortes, mas unidos somos melhores, tá bom? Vamos juntos em favor das crianças e adolescentes. Deus abençoe a todos. E que nosso Deus continue nos capacitando sempre. Beijo. Amém. Beijo. Salve aí, Altair. Tá, eu vou salvar.
X? Em- Tem O que certeza que apareceu? deseja encerrar esse vídeo? Tem certeza que deseja encerrar o vídeo? E no outro não apareceu compartilhar, não? Não, ainda não. Deixa eu ver se eu sair daqui. Eu consigo sair. Deixa eu ver, cancelar. Tá, deixa eu ver ao vivo se peça alguma coisa. Não. Só tem o X, né? Ah, deixa eu ver. Ah, não tem o bebê. Ó, eu vou apertar o X de novo. Tem certeza que deseja encerrar? Ah, e agora? O meu não apareceu Encerra, compartilhar. encerra aí. Vamos ver o que ela vai aparecer. Acho que vai aparecer agora compartilhar.